Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos trazer um ensinamento de Jesus sobre os fins dos tempos. Quando Deus enviar novamente Jesus, o seu Filho, para nos ajudar e nos salvar, será o momento do Apocalipse, como é anunciado por São João. E assim, como nós podemos compreender muito bem na nossa leitura de hoje, na nossa palavra de hoje, Jesus virá para poder separar o trigo do joio, usando o termo que nós conhecemos da parábola. Aqueles que são ruins serão separados daqueles que são bons. E assim, naturalmente, como nós sabemos muito bem, como nós praticamos, nós ficaremos com o bom e o que é ruim nós iremos jogar fora. E Deus fará a mesma coisa. Então está anunciado pela própria palavra que aqueles que são ruins não serão aproveitados, mas aqueles que são bons serão aproveitados. Mas aonde serão aproveitados esses que são bons? Exatamente no reino dos céus. O reino dos céus é como se houvesse de fazer escolhas de pessoas e de pessoas que só estivessem cumprindo as regras que Deus convida eles a viverem. As regras, como sabemos muito bem, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quem obedece essas regras serão separados para o lado do bom, do bem, do que é favorável para o viver no reino dos céus. Mas aqueles que praticam o pecado, que é o contrário do amor, que é o ódio, as calúnias, as pessoas maldosas, as pessoas que tratam o outro de forma rude, tudo aquilo que é pecado, que vai contra o amor, serão separados para poder ser jogado fora. E ser jogado fora, a palavra nos diz que é jogado ao fogo do inferno junto com Satanás. Satanás, como sabemos, foi expulso do paraíso, onde houve uma batalha, ele perdeu, e sendo um perdedor, foi retirado dele as asas e jogados aqui no plano terrestre. Então, hoje, diante de nós aqui, no meio de nós, vivem os anjos caídos, como nós conhecemos muito bem. Os anjos caídos são aqueles que caíram dos céus, que foram expulsos do céu e lançados na terra. E aqui eles habitam no meio de nós, nos rodeiam, tentam nos ajudar a cair em tentação. Eles fazem o possível, às vezes, para tomar posse dos nossos desejos e transformá-los em realidade. E para que isso aconteça, eles precisam de ter instrumentos, pessoas que trabalham para eles. E assim conseguem, a gente sabe muito bem, muitas pessoas. Vou dar um exemplo de uma situação. Às vezes a pessoa tem desejos de cometer traição. O que acontece? Ele vai observar à sua volta pessoas que têm os mesmos desejos parecidos com os seus, irão cochichar no ouvido dessa pessoa para que ela se apresente diante daquele que está com vontade de cometer esses pecados. Assim, dará à pessoa a chance de poder cometer pecados. E quanto mais nós nos aprofundamos nos pecados, mais intimidade nós tomamos com Satanás. Mais próximo deles nós ficamos, mais amigos deles. E da mesma forma é o que acontece com aquele que serve a Deus. Quanto mais próximo, mais íntimo, mais comunhão, mais presença de Espírito Santo na vida do nosso irmão vai acontecer. Então são escolhas que nós fazemos que temos que compreender que aquele que serve ao amor de Deus terá intimidade com Deus e aquele que serve aos pecados terá intimidade com Satanás. Podem mudar de lados as pessoas? Podem, na hora que quiser. O homem é livre por isso. O homem não precisa de escolher só o lado do bem, ele pode escolher o lado do mal. Porém, para Deus, ou você está de um lado, ou você está do outro. Se você é do bem, tem que ser do bem. Se você fica pulando para um lado e para o outro, você vai perder a sua salvação. Por isso é essencial que cada um de nós tenhamos que mudar os nossos comportamentos dia após dia. É difícil? É difícil, mas é prática. É como andar de carro. Às vezes você vai pegar o carro no primeiro dia, você não tem nem ideia de como faz para ligar um carro, como faz para retirá-lo do local, como faz para dirigir um veículo. Mas
indo para uma autoescola e estudando, é como se você pegasse a Bíblia e estudasse como fazer isso. Quando você pega a Bíblia e estuda ela, você ensina o seu espírito a ser conduzido. E quando você vai à autoescola estudar, aprender as leis de trânsito e a dirigir um carro, você vai aprender a conduzir um veículo. O contexto é o mesmo, e o mesmo serve para o pecado. Quantas pessoas por aí são dominadoras de pecados? Sabem muito bem fazer um pecado e sabem conduzir um pecado de forma a destruir várias famílias, várias vidas e várias pessoas. Então, quando você tem um desejo, Satanás se pega desse desejo e faz o máximo para que você possa cair. Irá colocar diante de você tudo aquilo que faz com que você fraqueje e caia. Se você tem vícios, colocará diante de você coisas que tentarão o seu vício. E assim por diante. Nós temos que compreender através da nossa liturgia de hoje que quando nós fazemos as escolhas, para aqueles que acreditam, nós temos que colocar isso também. Às vezes nós queremos obrigar os nossos irmãos a acreditarem na nossa fé, acreditarem que existe um reino dos céus, que acreditem que existe um Deus, porém nossos irmãos não querem isso para a sua vida. Querem servir ao pecado. Já decidiram, tomaram para suas vidas como algo concreto servir o pecado. E nós temos que respeitar isso. É claro que não podemos mudar quem somos, mudar as nossas opiniões dia após dia, ficar pulando de um lado para o outro, dizendo que é cristão, mas fazendo o mal, dizendo que ama a Deus sobre todas as coisas, mas amando um time de futebol, e assim por diante. Nós temos que evitar de ficar pulando de um lado para o outro, mas sim servir a um só Deus. Podemos aproveitar de todas as coisas dessa vida, não precisamos deixar de viver nada. Quer gostar de um time de futebol? Goste, vá ao campo assistir quem você gosta, mas não idolatre e não coloque o seu time de futebol acima de Deus e acima do seu irmão. Só isso. Ame a Deus sobre todas as coisas. Seu time merece o seu respeito, merece o seu carinho, merece, mas ame a Deus sobre todas as coisas. Seu time de futebol merece o seu carinho, merece, mas não maltrate o seu irmão por isso. Não xingue ele, não critique ele, não violente ele por isso. É isso que é ficar pulando de um lado para o outro. Diz que ama a Deus sobre todas as coisas, mas vai lá e prefere o time de futebol. Diz que ama o próximo como a ti mesmo, mas prefere ir lá e xingar o seu irmão porque o seu time perdeu. Mude os seus comportamentos, porque senão você será separado como joio, será separado como coisa ruim, e que coisas ruins são jogadas fora. Nós mesmos fazemos isso. Na nossa casa, se compramos algo e temos que separar, suponhamos, nós compramos um pacote de feijão e nós temos o hábito de separar os feijões bons dos ruins, o que nós vamos fazer com os feijões ruins? Iremos jogar fora. Não é para ser consumido porque está estragado. Compramos uma penca de bananas e tem 2 bananas estragadas. O que nós iremos fazer? Iremos arrancar as 2 e jogaremos no lixo. E é assim que Deus fará com aqueles que são pecadores e têm o seu espírito sujo. Serão arrancados e jogados fora. Então, por isso, mude seu comportamento. Se você deseja receber a salvação de Deus, para que você possa estar junto conosco e que queremos tanto estar no reino dos céus, buscando assim o amor ao próximo e o amor a Deus sobre todas as coisas. No mais, vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Doreci Nascimento que nos mandou: boa tarde, missionário Wagner. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, intercedei a Jesus por nós, nossas famílias, amigos, familiares e os nossos perseguidores, que um dia todos nós procuramos andar com o caminho do bem para termos uma vida em Cristo e termos uma boa morte e ganharmos uma vida eterna, quando formos morar com Deus, na eternidade. Amém. Senhor, nosso Salvador, peço ao nosso Senhor Jesus Cristo pela saúde de meu irmão Francisco Chagas Leite, que está em tratamento de um câncer no nariz.
meu Deus, se formos merecedores, dai a cura dele. Pelo vosso precioso sangue redentor, peço também pela minha irmã Betânia Leite, que está com todos os sintomas do coronavírus. Jesus, que nos dê positivo. Quero agradecer a Jesus pelo carro dela não ter pegado fogo. Graças a Deus que não chegou a incendiar. Deu tempo de saírem de dentro. O socorro chegou rápido. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Amém, Senhor Jesus Salvador. Realmente, a vida da gente, a gente passa por essas situações, né, nas quais parece que tudo está desabando, tudo está desmoronando, os nossos familiares adoecem, às vezes perdemos o nosso emprego, às vezes perdemos as nossas condições de saúde e assim por diante. Mas nós não podemos perder a nossa fé em Deus e assim deixar de cumprir os mandamentos de Deus. A fé e o cumprimento dos mandamentos de Deus são bases fundamentais em qualquer situação, seja na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, como no casamento. Qualquer situação pela qual você passe tem que ser fiel aos mandamentos de Deus e à sua fé. A gente sabe que é difícil, todo mundo passa por suas tribulações. Hoje mesmo fiquei sabendo de uma notícia de um amigo nosso que foi desacreditado pela doença que ele está com ela. Ele está com um tumor no cérebro, o tumor já se alastrou de tal forma que tiveram que retirar um pedaço, colocar no estômago dele para poder conservar, porém o quadro tem só piorado e agora o médico desacreditou, pediu que desligasse todos os equipamentos, cessasse a medicação e que aguardasse agora a morte do seu corpo. Por enquanto ele ainda está vivo, mesmo sem o uso dos equipamentos, sem a medicação, mas a gente já sabe que o nosso corpo ele é perecível, ele acaba, a morte nos acomete, então muito em breve ele talvez não esteja mais junto de nós. Mas pelo que conheço, é um homem íntegro, de fé, que carrega no seu coração o desejo de ser uma pessoa melhor, de cuidar da família, tinha muito caráter no seu trabalho, então com toda certeza tem o seu lugar reservado no paraíso, e se não tem, é claro que ainda, mesmo nesse sofrimento, nessa dor que ele tem passado, é tempo de conversão. Mas, pelo que nós conhecemos, assim, a trajetória que os nossos olhos veem, ele é uma boa pessoa e uma pessoa que tem trilhado e buscado viver as coisas de Deus. Doreci, desejo para você também as mesmas melhores que eu desejo para a família desse rapaz que eu conheço. Desejo para você que o seu coração se ablande, se conforte dentro daquilo que Deus nos convida a viver. Que Deus olhe pelos seus familiares, que possa agir com cura e milagre, se for da vontade de Deus, a gente sabe disso. Se geralmente a vontade de Deus nos dá propósitos para isso. Às vezes a perda de alguém é um propósito maior na vida do ser humano do que deixar alguém continuar vivendo, porque não vai haver conversão e não vai haver mudanças. Um grande abraço, Doreci, que Deus te abençoe, você e toda a sua família, derrame bênçãos e graças e cura. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, em nome de Jesus, Jesus ouvirá nossas palavras. Então, pedimos cura, melhoras e saúde para todos os seus familiares e para você. A minha mãe Miriam mandou: Deus abençoe, filho, e te dê muita paz, amor e alegria. Gratidão por todas as graças alcançadas. Bom dia, missionário Wagner, e a todos os irmãos do canal. Deus que abençoe todos sempre, no amor de Jesus Cristo. Gratidão. Amém. A minha mãe é uma pessoa que conhece minha trajetória de vida, sabe quantas dificuldades já passei e sabe que hoje, depois que eu comecei a trilhar os caminhos de Deus, comecei a servir a Deus, ter essa trajetória, só graças e bênçãos têm acontecido na minha vida. Não tenho o que reclamar. Deus tem prosperado na minha vida da melhor forma possível. Coisas que eu jamais esperaria alcançar na vida, Deus tem me dado, Deus tem me agraciado com boas coisas. Bons relacionamentos, bons amigos, uma boa família,
Tudo que vocês imaginarem que é compatível com o amor de Deus para nos trazer a paz interior, tem alcançado a minha vida, tem aparecido como graça na minha vida. Um grande abraço à minha mãe, que a paz do Senhor esteja com a senhora, mãe. A Odete Sobral nos mandou bom dia, missionário Wagner, e aos irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Gratidão, José Antelmo, Doreci Nascimento e missionário, pelas palavras. Deus os abençoe grandemente. Bem explicado o evangelho de hoje. Confesso que muitas vezes fiquei confusa com a atitude de Cristo, mas entendi que, na verdade, Cristo não estava rebaixando sua mãe Maria, e sim elevando Maria. Obrigado, missionário. Abençoado sábado a todos nós. Amém. Como conhecemos o contexto, Jesus era o Filho de Deus e por isso ele estava ali com a presença do Espírito Santo de Deus. Ele não estava olhando para Maria como a mãe de criação, a mãe que o gerou, mas sim como uma serva do Senhor, como uma pessoa que serviu ao Senhor. E ela é igual a qualquer um de nós, desde que nós estejamos servindo a Deus. Quando estivermos de ser convidados para o paraíso, Deus olhará simplesmente isso, se você serviu ou não aos seus mandamentos. Fora isso, Ele não dará privilégios a outras pessoas só porque fizeram uma coisa ou outra para Deus e ficaram vivendo na vida de pecados. Os privilégios serão só para aqueles que servirão aos mandamentos de Deus. E todos receberão os privilégios iguais. Todos terão o mesmo conforto, que é a paz, o amor, a vida eterna. Um grande abraço ao Odete Sobral, que Deus te abençoe. A Maria Aparecida nos mandou gratidão por tudo que vem de Deus, amém. Tudo que vem de Deus a gente sabe que é amor. Qualquer prática que a gente cometa ou que nós tenhamos que receber, que nos tire a paz interior, é pecado. Então, temos que buscar sempre viver as coisas do bem. É claro que muitas vezes a gente vai praticar o bem, vai praticar o amor de Deus, e isso vai causar a revolta no coração das pessoas. Mas é porque as pessoas têm no coração delas ganância, às vezes inveja por você ser bom. É triste isso, mas às vezes as pessoas têm inveja por você ser uma pessoa boa, por ser uma pessoa do bem, uma pessoa iluminada por Deus. A Cláudia Barbosa nos mandou um bom dia, um grande bom dia a Cláudia Barbosa, que Deus te abençoe. A Astéria Maria nos mandou, olá, bom dia, missionário, que a paz do Senhor esteja conosco. Amém, amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Olá, bom dia, missionário Wagner, a todos os irmãos e irmãs do canal. Que Deus abençoe sempre todos nós, amém. Era bom que todos seguissem o exemplo de Zaqueu pela bela reflexão. Zaqueu, um grande abraço a todos, que Deus abençoe sempre a todos nós, amém. Realmente a história de Zaqueu mostra que ele era um homem rico, de grandes posses. Às vezes a gente convive com pessoas assim como Zaqueu, né, que são ricos, de grande posse, e às vezes nem são bonitos. A gente até vê situações como essas, que pessoas que não são muito bonitas aos olhos, por serem baixinhos, não terem uma aparência tão agradável, mas pessoas que têm condições financeiras boas, e por isso acabam atraindo pessoas que querem estar perto dela por causa do dinheiro dela. Às vezes tem muitos amigos, mas os amigos que ela tem, na hora que ela mais precisa, na hora da dificuldade, esses amigos não aparecem. Só aparecem na hora das festas, dos gastos e das felicidades. Na hora de apoiar o ombro, ajudar o amigo, não aparece para ajudar. E se aparece para ajudar, é para, às vezes, só se sentir bem pelo outro não estar bem. Existe muito isso na vida das pessoas. Às vezes as pessoas vêm nos confortar, a gente acha que é para o nosso bem, mas na verdade elas estão felizes pelo fato de nós estarmos no buraco, por estarmos numa situação difícil. É lamentável isso, mas é uma situação também muito comum. E a questão de Zaqueu também, do fato dele ter dinheiro, ter boas condições financeiras, e mesmo assim aceitou abrir mão das suas riquezas para poder servir ao Senhor, para poder mostrar a Deus que ele queria transformar seu coração e ser uma pessoa melhor. Como sempre digo,
Podemos ter dinheiro na nossa vida? Podemos sim, mas com consciência e sabedoria, saber usar como Salomão soube, como o rei Davi soube usar, que é para o bem de toda a humanidade, um bem comum e para ajudar as pessoas. No mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.